Então, estamos aqui na nossa live, né, da nossa jornada da consciência sadia, com muita alegria que eu tenho vocês aqui. Então, sejam muito bem-vindos e eu quero, assim, hoje, dar o melhor para você. Eu quero realmente hoje lhe ajudar a entender como funciona a consciência, a entender o que é que significa esse negócio que eu falo tanto, né? Tem gente que estava até já enjoado de tanto escutar eu falar, né? Escrúpulo e consciência relaxada, consciência escrupulosa. O que é isso? Por que que a gente tem que se preocupar com isso? Então vamos começar o nosso vídeo, a nossa live, exatamente com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bora lá, pessoal. Como vocês talvez já me sigam, vocês me conhecem pelo YouTube, pelo Instagram. Então, eu tenho falado muito, né, sinto assim, como a missão de Deus mesmo, falar muito sobre o sacramento da confissão, nossa vida de oração, nossa espiritualidade e especificamente sobre o pecado, né, sobre a nossa relação com Deus, a nossa vontade de nos convertermos, de sermos santos. E nessa caminhada, nós nos deparamos, né, digo nós, falo eu, né, me deparei com muitos de vocês que me faziam muitas perguntas que eram para vocês angustiantes. Eram para vocês perguntas assim que para mim poderiam parecer muito simples, mas que para vocês eram dúvidas muito reais. E na medida que vocês iam me perguntando, eu ia tentando responder, fazia um vídeo, né? Nossa, procurava estudar melhor, procurava ver fontes, fazia um outro vídeo e outro e outro. E eu sempre via que as perguntas giravam em torno sempre do que é um pecado ou o que não é pecado. O que é pecado grave ou o que é pecado venial. O que seria errado ou certo. E isso manifestava para mim, e eu acredito que você confirma isso, né? Um grande desejo de servir a Deus. Então, um grande desejo de amar a Deus, um grande desejo de ser de Deus. Olha, eu falo por mim, mas eu posso falar por qualquer outro sacerdote que ama a sua vocação. Uma das coisas que mais enche o nosso coração é ver os fiéis buscando a Deus. Ver os fiéis querendo se converter, querendo seguir o caminho certo, querendo buscar a vontade de Deus, cumprir com os mandamentos. Então isso é muito bonito. Isso nos deixa muito felizes. Quando eu estou, por exemplo, atendendo confissão, e que vem alguém e diz, padre, faz 1 ano que eu não confesso, faz 2 anos, né, que eu não confesso. E a pessoa derrama o coração para a gente naquele momento, né? E eu sempre pergunto, você vai mudar de vida agora, né? Eu não sou tão mole assim, não, né? Como parece, né? Então eu pergunto, você está realmente arrependido? Você quer mudar de vida? E a pessoa diz, sim, eu quero, eu vou daqui para frente, eu vou mudar de vida, por isso que eu estou aqui. Então isso é uma grande alegria para nós, né? É como pescar peixes grandes, né? É, todos os santos tiveram essa alegria, né? Claro, muito mais do que a gente, né? Eles pescavam baleias muito grandiosas, né? Grandes conversões. Mas no nosso dia a dia, o que acontece? Então, voltando ao que eu estava explicando. No nosso dia a dia, nós nos deparamos com coisas que parecem ser simples, mas que, na verdade, para nós não são. Por exemplo, né? Você que está aqui, você já escutou alguém falando de formação da consciência? Porém, esse conceito de consciência, né, ele é tão importante para a nossa vida cristã que é um absurdo que você nunca tenha escutado uma formação sobre ele. É um absurdo que isso não seja explicado para as crianças na catequese, para os jovens no grupo de jovens na catequese, né, que não seja explicado nas homilias, por exemplo. Né? O que significa a consciência? O que significa examinar a consciência? É algo do dia a dia de todo cristão. Todo cristão deveria examinar a consciência todos os dias.
né? Todo cristão deveria saber usar a sua consciência. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida cristã. Isso não é um enfeite, não é um aposto, né? Não é assim uma coisa que, pô, eu tenho, mas não uso, né? Você já comprou alguma coisa que nunca usou, né? Ah, eu tenho, mas não uso, sei lá. É para momentos muito especiais. Não. Na verdade, a nossa consciência, ela deve ser usada a cada momento. Ela deve funcionar tão naturalmente quanto é natural respirar, quanto é natural o coração bater, quanto é natural você estar me ouvindo aqui agora e me vendo aqui agora. A consciência é uma característica da nossa alma, posta por Deus. Foi Deus quem nos criou assim, de forma que não existe nenhum ser humano sem consciência, ou inconsciente. Né? O inconsciente é a pessoa que está desmaiada, né? Ou a pessoa que está dormindo, a gente dá outro nome. Né? Então, a pessoa consciente, né? A consciência, essa capacidade de julgar as suas ações, é uma característica humana. Faz parte da nossa racionalidade, porque nós somos racionais e porque nós temos uma alma espiritual que almeja o bem, que deseja, que anseia, que aspira o bem. Tá? Então, você que está me ouvindo aqui, você aspira o bem, você deseja o bem, você quer o bem. É ou não é? A consciência é uma característica da nossa alma. De forma que, mesmo um ateu, mesmo uma pessoa de outra religião, ela tem uma consciência. Ou seja, a alma dela deseja o bem e rejeita o mal. Correto? Então, até mesmo as pessoas de outras religiões, ou que não creem em Deus, têm um desejo pelo bem e uma rejeição do mal. Porém, esta consciência, que deveria ser clara, deveria ser límpida, deveria ser tranquila, ou seja, todas as pessoas deveriam conhecer, amar, buscar e aderir ao bem. Com o pecado original diz, eu não vou seguir a ordem do Altíssimo, eu não vou deixar que o Altíssimo decida o que é certo e errado, porque eu quero decidir o que é certo e o que é errado. E isso é o pecado original. Então entra no coração do homem um outro dispositivo a partir do pecado original, que são as concupiscências. O que são as concupiscências? É a nossa inclinação para o mal. Não é natural, Deus não nos fez com concupiscências, mas é uma consequência do nosso pecado, do pecado original que nós herdamos de Adão e Eva. Vamos juntar agora a consciência com a concupiscência, né? Esses dois conceitos aqui. Vocês entenderam o que é a consciência, né? Daquela capacidade que o homem tem de escolher o bem e rejeitar o mal. Escolher o bem e rejeitar o mal. Certo? Então, a minha concupiscência, a concupiscência do coração do homem, o que ele vai fazer? Vai fazer com que você seja inclinado para o mal. Todos os homens possuem consciência, sim, mas a maioria dos homens são dominados pela concupiscência, de forma que, embora saibam o que é o bem, a grosso modo, preferem o mal. E aqui nós vamos chegar agora na consciência cristã. Então, o que é a consciência reta? Consciência sadia. Antes de eu falar dos problemas, eu vou falar o que é a consciência sadia. A consciência sadia é aquela que, iluminada pela graça de Deus, preste atenção, iluminada pela graça de Deus, com a força da graça de Deus, com a luz da graça de Deus, ela escolhe o que Deus quer, porque isso é o bem. Escolhe seguir a vontade de Deus. Ela quer o que Deus quer. Ela reconhece o bem e escolhe o bem. E reconhece o mal e rejeita o mal. Correto? Então, a consciência reta, a consciência sadia, é aquela que escolhe o bem e rejeita o mal, iluminado pela graça de Deus. Padre, a maioria das pessoas que a gente vê, inclusive das pessoas que se dizem católicas, né, não tem uma consciência sadia. Ok? A grande maioria dos católicos não sabe como funciona a sua consciência, mas principalmente não querem saber como funciona a consciência. Não estão interessados nos mandamentos da lei de Deus. Não estão interessados, não querem saber nem sequer os 10 mandamentos. E não falo daqueles que não vêm à missa, porque isso já é bem óbvio. Mas eu falo daqueles que, tirando aqui esse tempo de pandemia, que lotam as igrejas, nas festas de padroeiro, nas procissões, nas manifestações religiosas. A grande maioria das pessoas
ignora a existência da sua consciência, ignora para que serve a consciência e vive como se os mandamentos da lei de Deus e os ditames da razão, né, da fé, iluminado pela fé, eles existissem. O que é que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de consciência relaxada. A consciência relaxada, né, ou laxa, o outro nome que a gente dá é laxa, é aquela que não se preocupa, preste atenção, porque o que eu vou dizer agora é muito importante para você entender o que eu vou falar depois. Eu vou falar muita coisa depois, na live de quarta e de quinta, e a partir do que eu vou falar agora, você vai entender. Então, a consciência relaxada é aquela que não se preocupa com o pecado, não se preocupa com ofender a Deus. Então vamos lá. Então, sem a graça de Deus, sem esse esforço, sem essa educação da consciência, as pessoas elas vão relaxando, ou seja, vão fazendo aquilo que Adão e Eva escolheram, a sua vontade, e não a vontade de Deus, e não aquilo que é bom, e não aquilo que é reto, e não aquilo que é correto. E no mundo de hoje, a verdade continua sendo crucificada nos corações dos homens. A escolha errada continua sendo feita. Embora que pareça tão óbvio que a verdade de Jesus, ele é um inocente. Mas as pessoas estão escolhendo Barrabás. Então, cada pecado na nossa vida é a escolha de Barrabás. Preferimos Barrabás. Eu sei que isso pode ter doído aí no seu coração. Isso pode ter sido pesado, que eu acabei de falar. Mas cada pecado é uma escolha por Barrabás. Eu rejeito a verdade, rejeito o bem, rejeito os mandamentos e escolho Barrabás. A grande maioria das pessoas, como eu estava falando lá no começo, vivem, né, nesta consciência que nós chamamos de relaxada. Por que relaxada? Porque não se importa com o pecado. Não dá a mínima para o pecado, não dá a mínima para Deus. Então, essa, gente, é uma realidade muito presente, muito presente. O mundo em que você vive, que eu vivo, é um mundo doente, um mundo de uma consciência totalmente relaxada. Tem um outro nome também, existe um outro problema da consciência que é mais grave do que o relaxado, não sei se você sabe, que é a consciência cauterizada, né? Eu nunca falei sobre isso, porque aí já uma coisa muitíssimo grave. É a consciência cauterizada é aquela, por exemplo, dos psicopatas, né? Dos assassinos, dos ladrões, de alguns políticos, né? Não estão nem aí, né? Assim, a consciência relaxada, ela até evita algumas coisas mais graves, mas a cauterizada já chutou o balde mesmo, né? Não está nem aí mesmo, até para coisas muito, muito graves, né? Como trair a esposa, trair o esposo, roubar, mentir descaradamente, até matar, né? Enfim. Então, muitos de nós, e eu ouso dizer talvez a maioria de nós, a grande maioria de nós, tivemos na nossa vida uma época em que vivemos totalmente relaxados, totalmente indiferentes para com a ofensa a Deus. É muito mais comum nós termos uma consciência relaxada. Ok, padre, já entendi, você entendeu também, né? Tá tudo entendido, mas eu, na verdade, eu acho que eu sofro de escrúpulo, né? Eu me identifiquei muito com aquilo que o senhor falou nas lives, nos vídeos, né? Na verdade, eu não sei discernir entre o pecado mortal e venial. Na verdade, eu não sei o que é confessar bem. Na verdade, eu não consigo comungar, eu tenho dificuldade de comungar, porque eu sou atormentado por maus pensamentos. Eu sou atormentado pela dúvida se eu estou ou não estou na graça de Deus. Aquela angústia, aquela dúvida se eu estou ou não estou na graça de Deus. Se aquelas minhas ações são boas ou são más. Padre, eu não sei. E eu quero que o Senhor me ensine. Eu vim aqui para aprender porque eu não sei. Então, eu vou dizer algumas características agora, tá? Preste atenção. Vou dizer algumas características, depois eu vou explicar a você o que é que acontece. Por que é que a pessoa sai desse ponto para este outro. E qual é a diferença entre um e outro? Onde é que você pode se colocar? E será que você pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo? Né? Será que eu estou misturado, que tem horas que eu sou escrupuloso, tem horas que eu sou relaxado? Será que isso existe? Então, o que é a consciência escrupulosa? A consciência escrupulosa, ela é uma reação, tá? Uma reação extrema, oposta à consciência relaxada. Simples assim. Eu não tenho aqui,
mas é porque eu não tenho mesmo, né? Que eu não preparei, porque eu não tenho. Mas eu posso descrever para você, né, talvez eu tenha um papelzinho aqui. Faz de conta que isso aqui é uma régua, tá? Vocês estão vendo? Estão vendo? Aqui é um papel, mas faz de conta que isso aqui é uma régua, certo? E aí, o que seria a consciência relaxada? Consciência relaxada é quando se puxa a régua para esse lado. Digamos que esse lado aqui é o relaxamento, tá? Então você chuta o balde, não se preocupe em ofender a Deus, está vivendo a sua vida como todo mundo. Se todo mundo faz, então é porque é certo, né? Ninguém faz mais assim. Isso é coisa de velho, coisa do passado, coisa da Idade Média. A Idade Média leva a culpa de tudo, né? E aí você estica para esse lado. Então chega um momento na sua vida, chegou um momento na sua vida em que Deus interviu, de alguma forma. Pode ter sido aos poucos, pode ter sido de repente, pode ter sido por causa da pandemia. Você teve medo de morrer, né? Tem pessoas que a pandemia é um mal terrível, né? Muitas pessoas até se afastaram de Deus, deixaram de comungar, deixaram de confessar, enfim. Mas algumas pessoas perceberam que a vida é frágil, que elas podem morrer e por causa da pandemia se voltaram para Deus. Então, até das coisas ruins, Deus pode tirar uma coisa boa, né? Ou foi uma pregação, foi um vídeo do Padre Leonardo, né? Foi, sei lá, um retiro, foi um sermão do padre na missa. Enfim, aconteceu alguma coisa ou algumas coisas em que você começou a perceber que tudo que você estava fazendo era pecado, né? Que você vivia no pecado, que você vivia distante de Deus, que você vivia ofendendo a Deus e não estava nem aí para isso. E aí o que você faz? Você renunciou ao pecado. Se isso aqui fosse uma régua de verdade, quando eu fizesse isso, o que é que ia acontecer? Não ia ficar para esse lado, né? O que é que ia acontecer quando você renunciasse ao relaxamento? O que é que ia acontecer? Automaticamente a régua ia para o extremo oposto. Ela não ia ficar assim. Ela ia para o extremo oposto. Ou seja, ela ia para esse lado aqui, né? Então, sai desse extremo e, como reação a isso, passa para esse outro extremo, esse lado aqui, o lado do escrúpulo. Então, o que é o escrúpulo de consciência, né? O escrúpulo de consciência, muitas vezes, na maioria das vezes, né, quase totalidade das vezes, ele é a reação para a vida, é a reação, né, em relação à vida mundana que você tinha antes, a vida relaxada que você tinha antes. É uma forma de você compensar a vida de pecado que você tinha antes, com uma vida agora de escrúpulo. O escrúpulo é quando você vê pecado em tudo, em todas as suas ações, nos seus pensamentos, nas suas intenções, você acha que está sempre ofendendo a Deus, tá? Então, o escrupuloso é aquele que em tudo e por tudo acha que está sempre ofendendo a Deus. Então, o escrupuloso é aquela pessoa que constantemente está atormentado pela ideia de que não está agradando a nosso Senhor. Enquanto que o relaxado ele não está nem aí para ofender a Deus, não está nem aí se a coisa agrada ou não a Deus, não está preocupado, o escrupuloso, o oposto, ele acha que sim, está sempre ofendendo a Deus. Não só sempre ofendendo a Deus, mas está sempre ofendendo gravemente a Deus. Para muitas pessoas, eu acredito que muitos de vocês que estão aqui, esse problema, ele não é passageiro. E aí ele acaba se enraizando no seu coração, se enraizando na sua vida e causando uma verdadeira devastação na sua alma, tá? Uma destruição na sua alma. E eu vou dizer mais. Quando o demônio não conseguiu te manter no pecado, agora ele vai querer fazer com que você não seja santo. Ele vai tentar lhe cansar. Padre, quer dizer que a causa do escrúpulo é o demônio? Muitas vezes é. Muita gente acha que o escrúpulo é melhor do que o relaxamento, que é melhor ser escrupuloso do que ser relaxado. E aqui é que está a grande cilada de Satanás. Porque aqui você está buscando amar a Deus, você está buscando fazer tudo certinho, você está buscando confessar dia sim e dia também, né? E comungar nunca, porque você nunca é digno. E, enfim. E eu vou lhe dizer que essa é a grande armadilha. Sabe por quê?
Porque quando você está aqui desse lado, na consciência relaxada, é óbvio que você está no pecado. Então é fácil, fácil entre aspas, né? Quando você enxerga a verdade, você vê óbvio que você está no pecado. Você estava na consciência relaxada, você não estava nem aí para ofender a Deus. Só que aqui desse lado, do lado escrupuloso, é mais difícil perceber a armadilha do inimigo. É mais difícil perceber que você está se perdendo e perdendo a sua alma. Você, escrupulosozinho, que acha lindo ser escrupuloso, você está perdendo a sua alma. Eu vou lhe provar que o que eu estou falando é verdade. Quando o escrúpulo começa a se enraizar na alma, quando ele começa a crescer, quando ele começa a tomar forma, o que é que acontece com aquela pessoa? Primeira dificuldade, já que ele está sempre atormentado com a dúvida se pecou ou não pecou, ele sempre está achando que não está na graça de Deus. Esse é um pensamento que está remoendo constantemente a consciência defeituosa, né, do escrupuloso. Eu não estou na graça de Deus. Estou sempre duvidando, e aqui entra um segundo ponto muito grave. Estou duvidando muito sutilmente, ou às vezes nem tão sutilmente assim, duvidando que Deus me ama. Então, a dúvida do amor de Deus por mim. Será que isso não ofende a nosso Senhor? Duvidar do seu amor e da sua misericórdia? Ou seja, a pessoa acha que ela foi capaz de fazer algo que fosse maior do que o sacrifício de Cristo na cruz. Olha que ousadia daquela pessoa. Ela acha que ela foi capaz de fazer algo que fosse maior do que o amor de Deus por ela. Algo tão grande que nem o sangue de Cristo seria capaz de perdoá-la. Então deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Eu também já tive isso. Eu também já pensei que eu ia para o inferno. Eu também pensei, mas não pensei, não passou pela minha cabeça. Eu pensei por muito tempo que eu não seria salvo. Padre, isso é loucura. O senhor vivia no pecado, o senhor se prostituía, o senhor matava, o senhor roubava. Não. Sempre tive uma vida tranquila. Nunca me droguei, nunca me embriaguei, nunca fui para festa, nunca fui nada disso. Nada disso. Nunca fiquei. Eu não vou rasgar aqui minha vida para vocês, nunca fiquei. Nunca fiz nada disso. Fui de casa para o seminário. Pronto. Né? Estudei num colégio muito bom, muito católico, de freiras. Né? Na minha infância eu vivi em Mossoró, não sei se tem alguém de Mossoró aí, estudei no Colégio das Irmãs. Naquela época não existia internet, né? A televisão era na sala de casa, o que eu visse todo mundo tinha que ver junto, então não tinha nada de ruim. E teve um período na minha vida que eu tive certeza, né? E que eu achava, assim, que ia acontecer alguma coisa e que eu não seria salvo. Embora não tivesse vivido nada de que pudesse escandalizar ninguém. Então, com esse sentimento de que eu não estou agradando a Deus, que eu estou constantemente em pecado, acontece que, vou falar aqui algumas coisas. Primeiro, a minha oração, ela é profundamente prejudicada. A minha vida de oração, a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus, ele é profundamente prejudicado. Por quê? Porque eu estou sempre achando que a minha oração não valeu, que a minha oração não foi agradável a Deus, que Deus não ficou feliz com a minha oração, que eu não dei tudo de mim na minha oração, que eu não me esforcei na minha oração, que eu não me concentrei na oração, que eu não dei todo o tempo que eu podia dar. Todo o tempo que eu podia dar. Ora, ao ponto de pessoas de acharem que estão pecando por assistir um filme, por exemplo. Por que que eu não estou rezando e estou assistindo um filme? Ou pecando porque estão jogando, se divertindo. Estou perdendo o meu tempo jogando bola, eu devia estar rezando. E aí, quando vai rezar, aquela angústia, aquele medo, e aqui é uma palavra-chave de quem sente escrúpulo, medo de que estou sempre ofendendo a Deus e que a minha oração não é agradável a Deus. E a oração dele, que às vezes dura 30 minutos, 1 hora, 2 horas, é constantemente, não é uma conversa de amigo, não é um diálogo de amor, não é um encontro prazeroso com Deus. Na verdade, é uma briga. Eu não estou agradando. E eu acho que Deus fica olhando assim. Estou aqui esperando que você fale comigo. Estou aqui esperando que você me dê um abraço. Estou aqui esperando que você aceite o meu amor. E você está aí
tentando me satisfazer com orações. Segunda coisa, muito importante, eu vou falar só 3 características aqui. Então, a sua vida de oração ela é profundamente prejudicada. Segunda coisa que o escrúpulo faz, você, por não conseguir discernir entre o bem e o mal, né, entre se está pecando mortalmente ou se não está pecando mortalmente, a sua vida de confissão, a sua confissão, ela é profundamente prejudicada. E aí vão acontecer alguns problemas. Primeiro, você acha que sempre esqueceu algum pecado. Vê se você se identifica com o que eu estou dizendo. Você acha que sempre esqueceu algum pecado. Você acha que não está suficientemente arrependido. Você acha que não disse todos os detalhes. Você acha que o padre não entendeu. Você acha que o padre fez alguma coisa que invalidou a confissão. Ou seja, confessar para você se torna um suplício. Em vez de ser um momento de alívio, de libertação, de alegria, de paz, reconciliei-me com Deus, recebi a misericórdia de Deus, se torna uma angústia, uma dúvida antes, porque você não sabe se está pecando grave ou não. E normalmente você prefere achar que está pecando gravemente sempre. Então você é angustiado antes, durante, porque na hora de confessar os seus pecados, você não acha que está explicando direito, que tem que descer em mais detalhes, que tem que ser mais aberto, que tem que ser mais arrependido, que tem que contar coisas que você lembrou que você não sabe se confessou. Então a dúvida, será que eu confessei, será que eu não confessei? Por via das dúvidas, aí eu vou repetir, padre, eu lembrei de uma coisa quando eu tinha 12 anos. Eu lembrei de uma coisa quando eu tinha 7 anos. Eu lembrei, a pessoa acha que pecou mortalmente com 5 anos de idade. Eu lembrei de quando eu tinha... Fazem listas enormes de pecado. Então, não, para resolver o problema, eu vou fazer uma lista, para não esquecer de nada. E o terceiro ponto, para acabar, que eu acho que você já sabe, né? Se eu não consigo rezar direito, o escrúpulo me impede de rezar direito. O escrúpulo me impede de confessar. Obviamente, ele me impede de comungar, né? Então, a pessoa é atormentada com o pensamento de que ela não é digna de comungar. Então, você vai ver pessoas, por exemplo, que saem da confissão antes da missa, vão para a missa e não comungam, porque acham que entre a confissão e a hora da comunhão ela já pecou mortalmente. Não é digna de comungar, porque ela já pecou, porque teve um pensamento que veio na cabeça dela. Então veja, eu falei oração, confissão e Eucaristia. Esses 3 pontos, oração, confissão e Eucaristia. De onde é que lhe vem a graça para ser santo? Depois do batismo, você tem que cultivar a graça de Deus. De onde é que vem a graça para você ser santo? Para você amar a Deus, você fazer a vontade de Deus? Vem da oração, vem da confissão e vem da Eucaristia. Você entendeu por que, que o escrúpulo é venenoso? Por que, que ela é uma armadilha de Satanás? Porque ele está atrapalhando, tirando você exatamente daquelas fontes da graça. Da fonte da graça, que é a oração, da fonte da misericórdia, que é a confissão, e da fonte da salvação, que é a Eucaristia, que é o próprio corpo e sangue de Cristo, presente no meio de nós. Então, eu queria que isso ficasse muito claro na nossa live de hoje, porque a grande mentira, o grande erro, são as pessoas que dizem que eu prefiro ser escrupuloso. E aí acabam não querendo tratar o escrúpulo. Não, vou ficar assim mesmo, porque eu tenho medo de ficar relaxado. Eu tenho medo de sair do escrúpulo para o relaxamento. Eu tenho medo de ficar relaxado. Se você não tratar o escrúpulo, você vai ficar relaxado. Sabe por quê? Porque você não vai aguentar viver a vida inteira arrastando o escrúpulo. Vai chegar um momento em que você vai chutar o balde. E é por isso que você é confuso. Padre, às vezes eu sou relaxado, às vezes eu sou escrupuloso. Talvez você já esteja chutando o balde, porque você não aguenta esta pressão que você está impondo a você mesmo. Então a pessoa acha que Deus é um... E aí que é outro ponto, que a pouca formação da consciência, né, a deformação da consciência, gera. E eu peço que você escreva aí, por favor, no seu caderninho. A consciência, a imagem errada de Deus. Tá? Então, os escrúpulos, não são os escrúpulos, tá? O defeito da consciência, né? A consciência relaxada, a imagem de Deus que a pessoa tem é um Deus distante, inatingível, que não está nem aí para a gente.
É o Deus, sei lá o que, maçônico, né? Que é um Deus indiferente, criou o mundo, agora te vira, baixinho, né? Meu pai dizia isso, né? Te vira, baixinho, né? Quando a gente queria, para ensinar a gente, né? Ele falava, te vira, te vira. Então a gente pensa que esse Deus é como esse pai da gente, ó, te vira, vaza, né? Te vira, tô nem aí pra ti. A consciência lá acha assim, o Deus tá distante, a imagem errada de Deus. Deus distante, indiferente, que me dá medo, enfim, não me importo muito com ele, porque ele não se importa comigo. Quando você se converte, você passa a amar a Deus, porém o que é que esse oposto, né, esse defeito da consciência faz com você? Que Deus fique um Deus terrível. É o Deus do Antigo Testamento. Olha, quantas pessoas vêm me perguntar, padre, pega as passagens do Antigo Testamento, aquelas leis mosaicas, que nem os judeus seguem mais aquilo, né? Padre, quer dizer que é pecado misturar linho com lã? Meu Jesus! Não, comer carne de porco é pecado? Meu Deus do céu, de onde foi que você tirou isso? Aí a pessoa vai lá no Antigo Testamento, no Levítico. Meu filho, pelo amor de Deus, nós somos cristãos, cristãos, né? Calma, essas leis, elas caducaram depois que surgiu a lei de Cristo. Ele é a nossa referência, é Jesus Cristo e os ensinamentos da sua Santa Igreja, entende? Então, o que eu estava falando mesmo? Acho que eu me perdi aqui no exemplo, né? Me lembrar aí, equipe, que às vezes eu fico perdido. Então, sim, a imagem de Deus. Então, a imagem de Deus, desculpa. Então, a imagem de Deus, de quem sofre do escrúpulo, por exemplo, que é esse outro problema da consciência, é um Deus terrível, um Deus do Antigo Testamento. E presta atenção, você pode até escrever no caderninho também. Um Deus que está esperando uma oportunidade para me castigar. Um Deus que arma uma armadilha para eu cair. Que coloca o pé para eu tropeçar. Que faz da minha vida uma pista de provas, muito difícil por sinal, cheia de obstáculos, cheia de coisas terríveis. Ou seja, para a pessoa que tem a consciência escrupulosa, Deus é tudo menos pai. Deus é tudo menos mãe. Entende? Padre, como assim Deus é mãe? Na Bíblia diz, no livro do Eclesiástico, que Deus nos ama como a mãe ama o seu filho pequeno. Pode uma mãe esquecer o seu filho ou a criança que amamenta? Diz a palavra de Deus. Sim, ainda que ela fosse capaz de esquecer, talvez o autor sagrado, já inspirado, né, por Deus, já estava profetizando que no século XX, século XXI, as mães iriam matar os seus filhos, né? Então, ainda que uma mãe fosse capaz de esquecer o seu filho, eu nunca me esquecerei de ti. Lá no livro do profeta Isaías, desculpa, eu não decorei exatamente qual é a passagem. Aos olhos de Deus, nós somos crianças. Claro, Deus não quer que a gente fique sempre bebezinho. Deus quer que a gente também caminhe com as nossas pernas, é verdade. Que a gente dê passos para Ele, é verdade. Mas Ele não tira os olhos de nós. E os seus olhos sobre nós não são olhos de julgamento, de condenação, mas é um olhar de amor, de cuidado, de proteção. Deus vai fazer de tudo para te salvar. Escreve sério no teu caderno. Deus vai fazer de tudo para me salvar. Escreve. Vamos fazer um exercício agora? Isso aqui é uma live, né? Legal, porque é live que é assim. Faça esse exercício que eu vou fazer agora com você, tá bom? Combinado? Fecha os teus olhos. Fecha os olhos, respira fundo. Tá? Pensa. Deus está te vendo. Deus está te olhando. Faz esse exercício comigo, tá? Faz comigo esse exercício. Talvez essa seja a parte mais importante dessa jornada, tá? Porque não é o que eu estou dizendo somente. É o que eu estou dizendo, mas você colocando em prática. Então fecha um pouquinho os teus olhos. Imagina Deus olhando para você como se você fosse uma criança dormindo. Qual é o olhar de Deus sobre você? Será que Deus está com raiva de você?
Será que Deus está te xingando? Será que Deus está esperando que você cometa algum pecado para lhe castigar? Você imagine agora o pai do filho pródigo. Você é o filho pródigo. Quantos pecados graves, gravíssimos você já cometeu na sua vida? E bastava ter sido um, por um só pecado mortal, grave, nós já merecemos estar longe de Deus. Não porque Deus nos castiga, mas porque nós decidimos, Pai, dá-me a parte da herança. Eu vou seguir a minha vida. Eu vou seguir os meus prazeres. E a Bíblia fala, lá em Lucas, capítulo 15, que o pai ficava olhando para a estrada. Ele deixa, mas ele fica olhando para a estrada. E quando ao longe ele reconheceu a figura do filho, ele correu ao encontro. O que é uma loucura. O amor de Deus é imenso, incomensurável, infinito. Ele correu ao encontro e não esperou nem que o filho fizesse a sua confissão. Ele já o abraça e o beija. E o filho vai falando e ele vai abraçando e beijando. E as lágrimas do pai se misturando com as lágrimas do filho. Então, com os teus olhos fechados, imagina isso agora. Deus que te olha com amor de pai, não do pai da terra. Esqueça o seu pai da terra. Talvez o seu pai da terra não seja a melhor imagem. Talvez o seu pai da terra seja alguém que te ofendeu, alguém que bateu em você, alguém que ofendeu a sua mãe. Mas Deus te olha como um pai amoroso, perfeito, e diz: meu filho, eu te amo. Eu quero a tua salvação. Eu vou deixar você agora 1 minuto para você responder a Deus. Esse é o momento de oração. 1 minuto para você responder a Deus. Veja como Deus te vê. Deus não está procurando uma oportunidade para te perder. Não vai procurar uma forma de te castigar. Não mandou os soldados ir atrás de você. Ele espera pacientemente e vai esperar sempre por você, pacientemente. Da providência divina. Então, a providência divina, ela vai providenciar sempre na sua vida uma oportunidade de conversão. Se você for sincero, se você sinceramente quiser voltar para a casa do Pai, estar na casa do Pai, a providência divina deixará sempre os caminhos abertos e sempre te protegerá. Você está me entendendo o que eu estou falando? Está me entendendo? Coloca aqui no chat se só isso aqui já valeu a live para você. Coloca aqui no chat se o que nós fizemos agora, se a gente terminasse, né? Eu não vou terminar, tem muita coisa ainda. Se já teria valido a pena para você. Coloca para mim, por favor. Entendeu, gente? Não é só um curso que eu estou dando aqui para vocês. Não é só. Não tô ensinando para vocês técnicas de matemática, de filmagem, né? Eu já fiz tantos cursos, eu já fiz um monte de curso na internet, né? Curso para editar vídeo, eu já fiz curso de um monte de coisa, né, para poder passar para vocês, né? Um monte de coisa. E todos esses cursos que eu já fiz e faço ainda, né, são de técnicas, para eu aprender a manusear com aparelhos, aprender a, enfim, a diversas coisas que são necessárias. Mas o que eu estou passando para você aqui, o que eu quero que você entenda, que isso aqui não é um curso de conhecimento na sua cabeça. Sim, isso é muito importante. Você precisa conhecer a verdade. É verdade.
Mas não é só conhecer intelectualmente. Vocês entendem o que eu estou falando? É que o que eu estou dizendo aqui na sua cabeça desça para o seu coração. Que você coloque na sua alma, na sua vida. E que isso transforme a sua vida. Ok? Tranquilo? Podemos continuar. Vocês aguentam continuar mais um pouquinho? Eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo. Eu sei que tem pessoas aqui que estão angustiadas. Eu sei que tem pessoas aqui que esses pensamentos que eu falei, o medo de ir para o inferno, o medo de estar excomungado, a dificuldade no convívio social, tudo isso o escrúpulo já fez na sua vida, muito estrago, né? A dificuldade de se aproximar de Deus. Eu sei que isso pode ter acontecido, ou pode estar acontecendo. Então, o que é que vocês me dizem? Concordam comigo? Temos 1.239 pessoas ao vivo, né, com a gente. Muito obrigado, pessoal, por estar acompanhando até aqui. Muito obrigado pela sua paciência, né, pela sua presença. Então, como é que eu faço para ter essa... Como é que eu posso restaurar a minha consciência? Primeiro, eu já sou idoso, já sou idosa, ou então já sou idade já adulta, já tenho 40 anos, por aí, enfim. Será que não já é tarde demais? Não, né? Então, não, padre, eu já tenho, sei lá, eu não consigo mais, porque já faz tanto tempo que eu vivo assim. Um outro testemunho que eu não achei aqui, a pessoa me mandou pelo Telegram, eu não achei, e a pessoa disse, padre, eu fui escrupulosa por 30 anos. 30 anos. E ao fazer o seu curso, eu, milagrosamente, do nada, eu fiquei boa, do nada, não é que é do nada, né? Mas esses testemunhos, para mim, fazem uma grande diferença. Porque aí agora eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, só cá entre nós. É, dá muito trabalho fazer isso. Né? Custa um esforço muito grande, uma dedicação muito grande. Né? Os meus momentos de folga, né? Os meus momentos livres, eu estou sempre respondendo mensagens, né? Estou preparando as aulas, né? Envolvem a minha equipe. Enfim, é um esforço muito grande que nós fazemos. E claro, nós fazemos por amor a Deus também, mas fazemos é, por ver o, por ver o testemunho de vocês, isso nos anima muito. Então, todo esse esforço que nós fazemos, né, de custos, né, tem custos bem altos, né, para mandar e-mail para você. Por exemplo, você pensa que é assim, né, mas tem um custo bem alto para mandar aqueles e-mails para milhares de pessoas, né. Então, tudo isso, quando a gente vê um testemunho desse, né, essa moça que, que ia perder o casamento dela, né, uma outra que era atormentada por 30 anos, né, e que hoje está feliz, né. Então, não só adultos, mas jovens, né, pessoas casadas, homens, mulheres. Então isso nos anima muito. Então, como eu faço para ter esta consciência reta? É possível? Primeira coisa que eu falo para você, sim, é possível. Sim, não só é possível, mas eu provo para você que é possível. Que é possível para qualquer pessoa. E por isso é possível para você também. O que é que acontece? Lembra que eu falei que a nossa consciência ela é envolta em uma névoa, uma neblina que nos faz não enxergar direito e que com a luz da graça de Deus, com a luz da fé e da verdade, essa neblina se dissipa e você vê com clareza. Então, na consciência escrupulosa, essa neblina, né, é a neblina do relaxamento, não é deitado lá na rede, estou nem aí. Né? Então, a neblina do relaxamento, a pessoa não se preocupa. E na consciência escrupulosa, essa neblina é o medo. Que envolve a pessoa é o medo constante de ofender a Deus, o medo constante de não fazer a vontade de Deus. Então, o que é que precisa? É preciso que a luz da fé, a luz da razão, vá iluminando e vá dissipando essas trevas. Então, na medida que você entende como funciona a sua consciência, na medida que você vai abrindo seus olhos para a luz da graça de Deus e da razão, o Walter está dizendo aqui, padre, seus vídeos mudaram a minha vida. Colocou aqui no chat, né? Louvado seja Deus, Walter, pelo seu testemunho. Então, vocês estão me acompanhando, né, gente? Então, veja bem, na medida que a luz da graça de Deus e da razão vai iluminando as, essas trevas que envolvem a sua consciência, ela vai ficando mais clara, vai ficando mais límpida, então você vai podendo ver com mais
tranquilidade e ver o caminho correto. E começa a entender o caminho de Deus na sua vida, o caminho da verdade, o caminho do bem. Só que é preciso que eu seja ajudado. E aqui uma coisa que eu não lhe disse antes. Os meus vídeos, eles te ajudam, eu tenho certeza, pelos muitos testemunhos. Quem acompanha os meus stories, de vez em quando eu coloco lá um testemunho. Padre, os seus vídeos me ajudaram. Padre, aquela live que o senhor fez me ajudou. Eles ajudam muito. Para muitas pessoas, aquilo ali já é uma força. Mas é muito importante, e aqui todos os autores espirituais falam a mesma coisa, é muito importante que você tenha alguém que te estenda a mão e que te guie para fora desta nuvem, para fora desta neblina. Porque você sozinho já tentou e não conseguiu. Então, vou já dizer a hashtag para a postagem lá do Instagram de hoje, tá? Então é preciso que alguém te guie, alguém te estenda a mão e te mostre. Padre, quer dizer que eu preciso que um padre ou, sei lá, alguém me diga o que é pecado mortal, o que é pecado venial em todas as minhas dúvidas? Não, de forma alguma. Você precisa de alguém que te guie na luz da fé e na luz dos ensinamentos da igreja, para que você saiba usar a sua consciência. Não é te dar as respostas, mas te ensinar a como usar. Veja, não é alguém que vai ler para você, é alguém que vai te ensinar a ler. Não é alguém que vai te dar o cálculo, mas vai te ensinar a calcular. Por exemplo, estou explicando aqui entre matemática e português. Estão me acompanhando o que eu estou falando? Então, é muito importante que eu seja iluminado pela luz da razão, eu seja ensinado como lidar com a minha consciência e que eu seja também auxiliado nesta tarefa. Ninguém aprende a ler sozinho, né? Bem complicado, né? Ninguém aprende a fazer conta sozinho. Tem que alguém ensinar. Às vezes alguém tem que pegar na sua mão, às vezes alguém tem que orientar. Como é que se chama essa pessoa que pega na sua mão, que lhe orienta com relação à consciência? É o catequista, na verdade, principalmente, o diretor espiritual. Calma, né? Que eu sei que agora muita gente vai dizer, padre, eu não tenho diretor espiritual, eu não tenho o quê? Onde eu vou aprender, né? Mas vamos lá, para terminar bem a nossa live de hoje. Principalmente com a coisa mais importante, a questão do pecado mortal e do pecado venial. O grande nó, existem dezenas de outros nós, né, muitos outros nós, mas o grande nó é esse, com relação ao pecado mortal, com relação ao pecado venial. O que é que eu preciso fazer para ter clareza entre o pecado mortal e o pecado venial? Eu preciso ter uma clareza muito simples. Eu posso lhe falar, eu posso te explicar a respeito das razões teológicas, na verdade, né, que o catecismo nos ensina a respeito da matéria, da intenção, da consciência. Então, isso é muito importante, eu entender o que é uma matéria grave, o que é uma intenção deliberada, vontade deliberada e consciência plena. Preste atenção. O que é uma matéria grave? É algo que está diretamente e gravemente ligado a um dos 10 mandamentos da lei de Deus ou a um dos 5 preceitos da igreja. Tá? Uma matéria grave, por exemplo, um roubo, um assalto ao banco, um assassinato, está ligado diretamente a um dos mandamentos da lei de Deus, não matar, não roubar. Tá? Uma grave mentira, uma grave... A pessoa esconde ou mente sobre um assunto importante. Então, por exemplo, o filho que diz, a filha que diz que vai dormir na casa da prima, mas na verdade vai para uma festa, um baile funk e dormir na casa do namorado. Então, uma grave mentira. Né? E assim por diante, uma grave falta de amor a Deus. Uma pessoa que odeia Deus, que abandona a fé, que segue falsos deuses. A igreja ensina, porém, que com relação ao sexto mandamento, sexto e nono mandamento, que se refere à castidade, a matéria vai ser grave sempre. Então nunca se brinca com a castidade, porque a castidade ela é como um fogo, não tem como não se queimar se você coloca a mão no fogo, né?
Mas calma, que você pode sim pecar contra a castidade de forma leve. Eu expliquei isso lá no meu Instagram, vou explicar na aula aqui para vocês, tá bom? Além de ser uma coisa grave, precisa eu ter consciência do que eu estou fazendo. Então, eu preciso estar acordado, eu preciso estar desperto, eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Não é sem querer, não é inadvertidamente. Eu sei o que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo bem bobo. Eu posso, se eu der um murro na cara de uma pessoa, isso é pecado, né? É grave, eu estou ferindo gravemente uma pessoa, estou dando um murro, quebrando os dentes aqui da pessoa, estou com, né? Então, a pessoa veio, eu não gosto daquela pessoa e eu esmurro com toda a força, com toda a minha raiva, a cara daquela pessoa. O que é que está envolvido aqui? Uma agressão física e dentro do meu coração existe uma ira, uma raiva, um ódio e eu ajo, presta atenção, segundo esta raiva que tem aqui dentro de mim. Eu coloco para fora, eu ajo e eu esmurro a pessoa. Claro que eu vou levar de volta, se eu não tiver batido com muita força, né? Eu vou ganhar de volta. Enfim, mas digamos que eu estou aqui com meu celular, com meu livro, estou aqui rezando, andando na rua, rezando, e alguém chega perto de mim, olha só, presta atenção, um exemplo que eu vou dar. Alguém chega perto de mim e diz assim, ô padre, estou aqui segurando o livro, tá? A pessoa diz assim, ô padre, onde é que fica a sua paróquia? Aí eu, ô fulano, que não, minha paróquia fica ali. Aí quando eu faço assim, fica ali. Tava vindo uma senhora, uma criança, e eu taco a mãozada nas ventas dela, que o sangue espirra. Minha paróquia tá ali, pufo. Então, acabei de perder um fiel, porque a mulher tá no chão, né? É a mesma coisa. Eu dei um murro numa pessoa com ódio, ou eu apontei para a paróquia e dei uma mãozada nas ventas da mulher. Faltou a intenção. A consciência do que eu estava fazendo foi inadvertido. Então, preste atenção. O pecado grave é preciso que eu, primeiro, faça uma coisa grave, quebrar o nariz de uma pessoa, né, machucar uma pessoa, sangrar uma pessoa, coisa muito grave, que eu faça porque eu quero fazer, com plena consciência do que eu estou fazendo. 2 narizes aqui foram quebrados, ou foram gravemente machucados. Um, porque eu quis, por ódio. Outro, porque eu estava apontando onde era a minha paróquia. Qual dos dois foi pecado? Você entendeu? Entendeu o exemplo? Então, eu vou explicar melhor isso, eu posso explicar melhor isso para você. Mas o que acontece dentro da sua cabeça quando você é relaxado de consciência? Você diz, é justo que eu bata, que eu sangre a pessoa porque eu tenho raiva dela. Então eu quero descontar o mal que ela fez comigo. Estou nem aí se isso ofende a Deus. Eu não estou pouco me lixando. Deus perdoa. Deus é amor. Deus não se importa. Então eu vou esmurrar. Lembra que eu falei no comecinho da live que eu ia explicar sobre a questão de que às vezes a pessoa pensa que é escrupuloso, na verdade é relaxado, ou pensa que é relaxado, na verdade é escrupuloso? O que acontece? Muitas pessoas escrupulosas, mas muitas mesmo, acham que são relaxadas. Por quê? Porque cometem muitos pecados que não gostariam de cometer e não estão muito preocupadas com esses muitos pecados que ela diz que comete. E que muitos pecados são esses? São os pecados veniais, muitas vezes. Então, a pessoa acha que está relaxada, por quê? Porque ela não é perfeita, porque ela está pecando muito. E eu queria, assim, terminar com um exemplo. Padre, o senhor falou que a gente pode aprender mais profundamente do que com essas lives a usar a nossa consciência. Sim, eu vou falar sobre isso amanhã, né, porque já está ficando tarde mesmo, mas eu queria que você, para te provar isso que eu lhe falei, eu queria chamar um convidado especial aqui, a surpresa dessa noite. Eu queria chamar aqui uma senhora que vai dar um testemunho para vocês, tá bom? Sua bênção. Eu fui religiosa salesiana durante 7 anos. Saí da congregação, fiz medicina, me afastei da igreja completamente. Pequei contra todos os mandamentos. E tive um câncer e um medo muito grande de morrer. Procurei me confessar, mas não conseguia mais discernir o que era pecado mortal, o que era pecado venial. Eu me confessava todos os dias, nem que para isso eu precisasse ir a outra cidade.
Às vezes, saindo da confissão para ir já na missa para comungar, eu já achava que no caminho do confessionário para o altar eu já havia cometido algum pecado. E isso eu estava me desesperando completamente. Foi quando eu comecei a rezar o rosário todos os dias. Nessa mesma ocasião, eu vi o convite de fazer o curso de consciência sadia. Comecei a fazer. E logo no início tudo foi mudando completamente. Eu fui obtendo um esclarecimento na minha compreensão que era graça de Deus. E hoje estou bem, estou em paz. Por incrível que pareça, consegui lhe obedecer em tudo. E já fiz a minha confissão geral. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Queria só assim ter um último feedback de vocês antes de falar o que nós vamos fazer agora, que é a nossa hashtag para os comentários para eu dar o presente para vocês. Então, o que é que vocês acharam do testemunho? Então, gente, a pessoa que é relaxada, ela não se importa de ofender a Deus. Ela não se incomoda em ofender a Deus. Então, se você se incomoda em ofender a Deus, se aquilo te inquieta, se você acha que está sempre pecando, você não é relaxado. Provavelmente você seja escrupuloso. Essa é a verdade. Provavelmente você está confuso e você precisa desta clareza. E é isso que eu me proponho nesses dias. Então, os maus pensamentos, tá? Primeiro, os pensamentos são coisas que vêm na nossa cabeça. Imagens, palavras, desejos, inclinações que vêm na nossa cabeça. Então, todos nós, você viu que o símbolo aqui da nossa jornada é um cérebro, né? O nosso cérebro, ele funciona, e funciona 24 horas por dia. Inclusive, quando você está dormindo, ele fica funcionando. Você sabia disso? Ele não para, né? Os neurônios lá ficam fazendo as sinapses, né? Ficam passando lá os... Enfim, não entendo muito bem aí de biologia, química, mas o nosso cérebro, ele fica funcionando, tá? E na nossa mente, no nosso cérebro, ficam vindo imagens, sensações, sentimentos, coisas que podem vir na sua cabeça de modo natural, ou coisas que você mesmo cria, ou também essas imagens, essas sensações podem ser uma tentação do inimigo, tá? Então, quais são os tipos de maus pensamentos? Bora lá. Os tipos de maus pensamentos. Vou pedir para a gente vai colocar aqui na tela para você, tá bom? Então, quais são os tipos de maus pensamentos? Primeiro, os pensamentos ruins. O que são os pensamentos ruins? São pensamentos que não nos fazem bem, que são contra a vontade de Deus, que são contra o amor de Deus na minha vida. São coisas que eu não quero. Por isso que eu chamo de maus pensamentos. O que seriam bons pensamentos? Então, quando você acorda, você teve aquele sonho, você sonhou com o céu, você sonhou com os anjos. O que seria um mau pensamento? Um mau pensamento é pensar mal de alguém, julgar as pessoas pelas aparências, por exemplo. Aquele sentimento de ódio, de repulsa gratuita por uma pessoa, uma ira repentina. Esses são maus sentimentos ou maus pensamentos, pensamentos de vingança. Então, às vezes, quando você fala de maus pensamentos, você pensa que a gente está falando só de pensamentos contra a castidade, de coisas sexuais. Mas não é. Então, primeiro, os pensamentos. Então, vamos falar dos pensamentos ruins. Você já entendeu que são os bons, né? Os pensamentos ruins. Então, pensamentos de ódio, ou vingança, ou ira, né? De maldade para com o próximo, de inveja. São pensamentos. E a gente vai falar o que é pecado, o que não é pecado aqui, tá bom? Também, obviamente, os pensamentos contra a castidade. Então, de impureza, que podem vir à sua cabeça, o desejo pelo corpo de uma pessoa, o pensamento sexual pelo corpo de uma pessoa, por, enfim, um desejo que a gente chama de libidinoso, que excita, que faz com que você possa querer pecar com a outra pessoa, ou se utilizar da outra pessoa para pecar. E também os pensamentos de blasfêmia. O que são os pensamentos de blasfêmia? O que é uma blasfêmia? Uma blasfêmia é uma palavra, principalmente uma palavra, ou um pensamento, ou uma ação contra Deus diretamente, contra os santos ou contra as coisas sagradas. Então, uma palavra ou um pensamento contra Deus, contra os santos ou contra as coisas sagradas.
E aí a blasfêmia, ela pode, por exemplo, ser um xingamento, tá? Ser algo de cunho sexual, tá? Algo de cunho maldoso. E esses tipos de pensamentos, eles são chocantes, terríveis, para quem é um cristão. Porque o cristão ama a Deus, ama a Nossa Senhora, ama os santos, nossos irmãos do céu, ama e tem o maior respeito pelas coisas sagradas, como, por exemplo, a Eucaristia, os consagrados a Deus, os sacerdotes, as religiosas. E é justamente aí que os pensamentos de blasfêmia, eles agem. Naquilo que você tem mais medo de ferir, é aquilo que você mais pensa. Pensamentos que vêm na sua cabeça e que você até se espanta com eles porque você não quer tê-los. Então, os pensamentos são pecados mortais. Como é que é? Na aula de ontem, quem ficou até o fim, você entendeu? Eu expliquei como funciona, e eu vou revisar rapidinho aqui para você, como funciona essa classificação de pecado grave e pecado leve, tá? Então, o que é o pecado grave? E você vai ver que é muito simples, na verdade. Então, o que é o pecado grave? O pecado grave é aquilo que eu faço diretamente, de maneira grave, contra um dos 10 mandamentos ou contra um dos 5 preceitos da igreja. Com plena consciência do que eu estou fazendo. Lembra do exemplo do murro? Que eu matei uma fiel e dei um murro no cara? Lembra? Você estava na live de ontem que eu falei o exemplo lá do murro? Né? Se eu der um murro num cara, se eu der um murro numa pessoa, por ódio, por raiva, por vingança, eu estou fazendo por livre e espontânea vontade. Mas se eu tiver, eu estava até com a Bíblia aqui, né? Se eu tiver apontando para minha paróquia ali, né, com a Bíblia na mão, e vier uma senhora aqui, eu meter a mãozada na cara dela, um murro na cara dela, e até expliquei, 2 ventas quebradas. Uma foi pecado, outra eu perdi um fiel, para sempre, né? Que ela nunca mais vai para minha paróquia, ela vai para outra. Espero que ela me perdoe. Foi um exemplo, tá, gente? Então, repetindo, o pecado grave deve ser algo diretamente contra um dos 10 mandamentos, ou um dos preceitos da igreja, de forma grave. Como assim, padre? Diretamente de forma grave? Eu estou tentando explicar para ficar mais fácil. Então, por exemplo, e eu gosto muito de usar esse exemplo lá nas minhas aulas de curso, né? Quando eu falo lá no meu curso. Por exemplo, vou mostrar aqui para você um objeto que eu tenho aqui e você deve ter na sua casa também. Não sei se você vai conseguir ver aqui, vou chegar mais pertinho para você ver. Tá vendo isso aqui? Dá para ver? Isso aqui é um clipe. Então, você veio aqui em casa, você veio aqui conhecer o lugar onde eu gravo. Oh, padre, que legal, que legal. Você não vai achar legal isso aqui. E aí você viu esse clipe que estava aqui em cima da mesa. Você disse, oba, um clipe do Padre Leonardo, eu vou levar. Aí você botou a mãozinha assim, ó, no bolso. E aí? Você roubou o meu clipe. Isso daqui é uma matéria grave. É muito grave, vai fazer muita falta na minha vida. Não, né, gente? Claro que não. Claro que se você tirar um clipe meu, não é grave. Agora, se você chegar aqui e carregar o meu computador, onde eu transmito as lives, não só pelo valor do computador, porque realmente ele é muito caro, me custou muito esse computador, né? O pessoal da minha equipe fica brincando que é o computador da NASA. Eu digo, mas tem que ser, né? Porque para editar vídeo, né? E para fazer live assim em alta qualidade tem que ser muito poderoso mesmo. Mas imagina, tu pegar o meu computador, é o computador que o Padre Leonardo faz as transmissões e carrega, né? Eu digo, meu filho, não, né? Então aqui foi uma coisa grave. Bom, eu dei um exemplo bem ridículo, né? Para você entender que existem coisas que são graves, existem coisas que não deixam de ser pecado, mas que é tão insignificante que, na verdade, nem pecado é. Seria uma imperfeição, né? Porque você levou um clipe, que bobagem, né? Sei lá, nem imperfeição, uma brincadeira. Enfim, uma coisa tão insignificante que praticamente não ofende a Deus, não ofende ao próximo, né? Eu não ficaria ofendido se você levar o meu clipe, pode levar, não ficaria ofendido. Entendeu? Então isso vale para todos os mandamentos. A igreja ensina, porém, que com relação ao sexto mandamento, sexto e nono mandamento, que se refere à castidade, a matéria vai ser grave sempre. Então nunca se brinca com a castidade, porque a castidade ela é como um fogo, não tem como não se queimar se você coloca a mão no fogo, né? Mas calma,
que você pode sim pecar contra a castidade de forma leve. Eu expliquei isso lá no meu Instagram, vou explicar na aula aqui para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Tem que ser uma coisa grave, ou que a igreja também diz que é grave. Então, a igreja diz que é grave faltar à missa aos domingos. Isso é grave, porque a igreja manda, né? Então, uma coisa grave. Tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Então, volta lá a história de que eu dei um murro lá na senhora, sem querer. Eu estava apontando onde era a minha igreja, né? Naquele exemplo que eu dei ontem. E aí, sem querer. Então, eu não tinha consciência de que a pessoa estava vindo. E a pessoa também estava distraída, porque é claro que eu não... Né? Então, foi um acidente. Tá? Eu não tinha consciência e também a intenção de fazer aquilo. Preste atenção, porque a intenção, ela é muito importante. Então, eu tenho plena consciência, aquilo se refere a uma coisa muito grave, a uma coisa realmente grande, a uma coisa realmente séria. Eu sei do que eu estou fazendo, então não foi sem querer, eu sabia que eu estava fazendo, tá? E eu fiz de propósito, eu quis fazer. Então eu tinha consciência e eu agi conforme a minha consciência. Vamos passar isso aqui tudo para o pensamento? Então tinha matéria grave, consciência plena, sabia o que eu estava fazendo, e uma vontade de fazer aquilo, né? Eu tinha intenção. A gente chama a intenção também de vontade. Eu tinha vontade de fazer, eu sabia que aquilo era pecado e eu fiz porque eu quis. Fiz porque eu quis. Lembra da consciência elástica que eu falei no primeiro dia? E eu não estou nem aí. Vamos passar agora a aplicar isso aos maus pensamentos? Vamos? Então, o pensamento que vem na sua cabeça pode ser contra um dos 10, uma coisa contrária a Deus, né? Um dos 10 mandamentos, um ódio contra Deus, um ódio contra o próximo, algo que vem na sua cabeça. E aí já é pecado mortal? Não. Por quê? Porque o pecado mortal não são 3 condições que eu falei? Não são 3? A primeira é ser algo contra os mandamentos. Mas a segunda é eu ter consciência, ou seja, eu saber que aquilo é pecado, contra os 10 mandamentos. Aquilo é um pecado grave, aquilo é um pecado forte. Então, ter essa consciência, eu saber que aquilo é pecado. Tá bom? E a terceira condição, essa é a mais importante com relação aos pensamentos. É eu querer praticar aquele ato. Ou seja, eu livremente me decidir por praticar aquele ato. Qual ato? Pensar. Então, veja a diferença. Existe algo que vem na sua cabeça, e existe algo que você constrói porque você quer livremente na sua cabeça. Eu posso pensar uma imagem, vir uma imagem na minha cabeça, ou eu posso construir uma história na minha cabeça. Eu posso usar a minha criatividade sem freios, sem limites. Não é algo que vem na cabeça dele. Então, somente que vem. Sim, vem na cabeça dele. Tá? Mas não é algo sem querer, né, como alguém já colocou aqui no chat. Não é algo sem querer, é algo que eu quero fazer aquilo. Então vamos pensar na blasfêmia. O pensamento, vocês imaginam que um pensamento de blasfêmia contra a Eucaristia, contra Nossa Senhora, contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra o céu, pensamento de ódio contra Deus. Vocês acham que esse pensamento você constrói na sua cabeça e você gosta dele? Você quer pensar isso? Realmente, vou fazer uma pergunta bem escrachada aqui para você. Realmente você odeia Deus? Realmente você acha que aquilo que você está pensando é verdade? Ou é algo que você tem horror? Entendeu? Com relação à castidade, é a mesma coisa. Você teve aquela tentação, passou na sua cabeça aquele pensamento impuro, mas você vai botar para frente aquilo ali? Aquilo ali é algo que você quer para a sua vida? Você quer aquele pensamento? Você vai colocar para frente? Você vai usar aquela criatividade? Não. Então, faltou o terceiro elemento do pecado. O primeiro é algo contra os mandamentos. O segundo é, eu sei que aquilo é pecado. Então, eu sei que xingar Deus é pecado. Mas o terceiro é a vontade. Eu preciso querer aquilo para aquilo ser pecado. Então, vou até pedir para escrever aqui, para colocar aqui, aqui, né?
As três condições para ver o pecado grave. Matéria grave, ó, consciência plena e vontade deliberada. Eu acho muito massa. Eu pareço criança, né? Brincando aqui com as palavras. Matéria grave, aqui. Algo que se relaciona aos 10 mandamentos. Algo sério, algo importante. Consciência plena. Eu sei que isso é pecado. Eu sei que é imoral pensar isso, né? Se for uma coisa contra o sexto mandamento, por exemplo. E a vontade deliberada. Eu quero. Eu concordo com isso. Que veio na minha cabeça. Eu concordo, eu quero. E eu uso a minha criatividade. E eu só não coloco em prática. Preste atenção essa dica que eu vou falar para você que é de ouro. Eu só não coloco em prática por falta de oportunidade. Entendeu? Eu pensei aquilo, eu tive vontade deliberada de pensar aquilo, tá aqui a vontade deliberada. Eu gostei daquilo que eu pensei, eu tenho vontade de pensar isso, inclusive eu usei a minha criatividade para elaborar mais ainda o pensamento. E eu só não coloco em prática por falta de oportunidade. E quando eu tiver uma oportunidade, eu vou colocar em prática. Aí você pecou mortalmente, porque o pecado nasce dentro do coração. Disse nosso Jesus Cristo, né? O Padre Leonardo que disse isso. O roubo, o assassinato, o adultério nasce dentro do coração. Disse Jesus no Evangelho, não é? Então, antes da pessoa roubar, ela teve pensamentos de roubo. E ela aceitou esses pensamentos e planejou o roubo. E quando ela teve a oportunidade, ela roubou. Agora, você pode ter tido um pensamento de levar meu celular. Você achou bonito, né? E passou pela sua cabeça. Poxa, eu vou levar o celular do Padre Leonardo. E aí, quando passou pela sua cabeça isso, você depois pensou, que loucura, claro que eu não vou roubar o padre. Claro que eu não vou levar o celular do padre. Porque isso é pecado, porque eu amo a Deus. E eu até gosto do padre. Não vou fazer ele, coitado, né? Perder o celular dele. Entendeu? O que é que acontece? Eu falei desses pensamentos pecaminosos. Mas existem também outros pensamentos que não são pecaminosos, mas que são ruins. Os pensamentos muito recorrentes, que eu falei no início da live, de que eu estou sempre ofendendo a Deus. Então, esses pensamentos são pensamentos escrupulosos. Expliquei muito no primeiro dia, no segundo dia. Os pensamentos escrupulosos. Ou seja, são coisas que vêm na sua cabeça, que confundem a sua consciência, que fazem pensar, que fazem você pensar que está sempre ofendendo a Deus. Não só que você está sempre ofendendo a Deus, mas lembra que eu falei duas coisas que podem vir na sua cabeça e que, de fato, em algumas pessoas ou muitas pessoas vêm o pensamento, por exemplo, de que eu não vou me salvar. Esse é um mau pensamento, que não se refere a um dos mandamentos, mas, ou seja, não é pecado em si, é algo que vem na sua cabeça, fruto do escrúpulo, tá? Um pensamento de que eu não vou me salvar. E o pensamento de que eu estou excomungado. Ou o pensamento de que eu devo corrigir as pessoas constantemente. Então, vem esses pensamentos. Eu falei, estou excomungado. Lembra que eu falei na live de ontem? Deus procura todos os meios para te salvar. E você acha que Deus está procurando um meio de te levar para a perdição? Por alguma brecha, por alguma lei que você desconhecia e que certamente está em algum cânon do Código de Direito Canônico, alguma lei promulgada por um Papa no século XIII, ou por um concílio de bispos da Calcedônia no ano de 273, estou chutando aqui uma maluquice, e talvez aquela lei que estava escondida lá no Denzinger, esse aqui é um livro de teologia, por isso eu esteja excomungado. Meu Deus do céu, que neura, entendeu? Então, esse pensamento de que eu estou excomungado, pensamento de que eu estou sempre em pecado mortal, de que as minhas confissões não valeram. Então, esses pensamentos podem lhe ferir muito, pode lhe deixar muito angustiado. Lembra que eu falei meu testemunho para você aqui, com o coração aberto. Não havia um dia na minha vida, isso durou anos, em que eu não fosse dormir e eu pensasse, hoje eu agradei a Deus,
Gente, eu estou falando a minha mais pura verdade para você. Porque eu ia dormir todos os dias. Eu tinha certeza que eu não tinha agradado a Deus, porque eu não rezei o suficiente. Eu tinha essa mentalidade. Então, qual é a solução que você dá, né? Qual é a solução que você encontra quando você se vê nessa situação? Nessa situação de se achar excomungado, nessa situação de se achar em pecado, nessa situação de se achar ofendendo a Deus. Primeiro, o que acontece aqui? Acontece aqui que você não tem essa imagem de Deus aqui. Padre, qual a imagem verdadeira de Deus? É essa. Qual a imagem que pode simbolizar melhor Deus? É essa daqui. Então, essa aqui é a imagem de quem tem a consciência sadia. Padre, se eu pudesse dar uma imagem da consciência sadia, a imagem verdadeira de quem tem a consciência sadia, a imagem de Deus, é essa daqui. E quais são as duas imagens erradas de Deus? Tanto do escrúpulo quanto da consciência relaxada. Então, a imagem do escrupuloso, da pessoa que tem pensamentos escrupulosos, é a imagem de um Deus carrasco, de um juiz severo. Então, do outro lado, do lado oposto, é aquela imagem do Deus distante, né? Do Deus distante, do Deus que não liga para mim. Então, o que é que eu procuro? Como é que eu consigo solucionar isso? O que é que você faz? Quais são os caminhos errados que você faz? Eu vou te contar o que é que você faz de errado. Primeira coisa que você tenta consertar, primeiro, você tenta fazer isso sozinho, sem pedir ajuda de ninguém. Por quê? Porque uma das características da pessoa que tem escrúpulo, que tem problema de consciência, né? Vamos falar aqui porque abrange mais, ela não confia na ajuda das pessoas. Não confia nos outros. Não confia, acha que o outro é relaxado, por isso não está considerando os meus pecados. Que o outro é um ignorante, né? Como eu achava, né? Eu achava que o padre não me entendia. Padre formado, com mais de 50 anos de padre, com experiência e tudo, eu achava que o padre não me entendia, né? Porque eu sou um gênio mesmo, né? Que eu falo uma coisa que o padre não entende, né? Então, a pessoa que tem problemas de consciência, ela é muito desconfiada. E agora eu vou dizer para você, padre, então qual é o caminho verdadeiro? Como eu faço para me libertar disso? Você quer saber? Então agora nós vamos chegar lá. Chegar ao grande final agora, tá bom? Então qual é o caminho que eu faço para me libertar disso? Então agora eu vou lhe explicar exatamente, padre, é possível sair disso? Vocês viram o testemunho daquela senhora ontem, né? Padre, é possível sair disso? Eu fiquei muito edificado com o testemunho daquela senhora, porque é, ela falou os anos que ela passou e a dificuldade que ela tinha em confessar, que ela confessava antes da missa e não conseguia comungar porque achava que da confissão que ela tinha feito até a hora da comunhão ela não podia comungar, que ela ficava procurando confessar, inclusive todos os dias. E ela conseguiu se libertar disso, né? Ela conseguiu esta vitória na vida dela. Padre, então como é que a gente consegue? Veja bem, e agora eu vou lhe mostrar exatamente qual é o caminho correto, tá? Então, a vitória, como é que eu consigo ter esta paz de espírito? Como é que eu consegui? E como é que você também, não importa a sua idade, não importa a sua condição, você também consegue. Então, primeiro, é necessário que alguém lhe ajude. É necessário que alguém te guie. É necessário alguém que você confie, que você possa sentir segurança naquele ensinamento. Porque o que aquela pessoa vai lhe dizer, o que aquela pessoa vai lhe explicar, vai cair para você como algo tranquilo, como algo seguro. Por mais que você tenha medo, por mais que você esteja inseguro, será que isso é assim? Será que não é? Mas, com aquela mão estendida para você, e aqui eu me refiro especialmente à mão do diretor espiritual, do sacerdote, você vai se sentir seguro. E você vai sendo guiado para fora desta neblina. E como é que essa pessoa, aqui, a figura do sacerdote, do diretor espiritual, ele vai te guiar para fora desta neblina, ou que ele vai dissipar essa neblina, projetando em você a luz da razão e a luz da fé, fazendo com que os seus olhos se abram. Então foi justamente nesse contato com os meus diretores espirituais, e pela graça de Deus também, que eu fui compreendendo de forma muito tranquila. Bom, no final foi, mas no meio não foi, né?
sofri muito para chegar lá, mas que eu fui compreendendo que aqueles pensamentos, que aquelas angústias que eu tinha, elas podiam sim ser dissipadas. Você está me entendendo? Então, é preciso que alguém te explique, que alguém realmente te diga as coisas certas e o caminho certo para que você possa percorrer. Que possa realmente te dar um apoio com a luz da fé e com a luz da razão, algo seguro. E que vá dissolvendo aqueles nós que tem na sua cabeça, que são muitos. E agora, para terminar aqui essa parte, eu queria realmente que você me dissesse agora. Eu vou fazer uma pergunta muito séria para você. Eu quero que você coloque aqui no chat se o que eu tenho feito com você, talvez você me siga há vários anos, talvez você me siga há alguns meses, talvez você tenha apenas feito essa jornada aqui comigo. O que eu te ensinei para você te ajudou? Eu já te ajudei de alguma forma? Coloca aqui no chat, por favor, porque eu quero que as outras pessoas vejam. E eu também quero saber se o que eu estou fazendo vale a pena. Coloca para mim aí, por favor, também. Gente, não dá nem para contar. Eu acho que são centenas de pessoas que estão aqui presentes na live que estão confirmando que eu as ajudei. Muito obrigado pela sua resposta. Por quê? Porque essa sua resposta que você está colocando aí, que está pipocando agora na live, ela está dizendo para mim, padre, continua. Porque eu vou lhe dizer, isso cansa muito. Isso custa muito esforço. Isso custa muito para mim. E também porque muitas pessoas não gostam desse trabalho. Muitas pessoas me atacam. Inclusive, eu já fui agredido, assim, verbalmente por causa disso. Tá bom? Padre, e aí eu vou fazer agora uma segunda pergunta. Dá uma pausa aí, tô vendo que vocês não param de dizer que eu já ajudei vocês, né? Eu vou fazer uma segunda pergunta para você agora. Segunda pergunta, presta atenção. Você confia em mim? Coloca aí no chat. Você confia em mim? Gente, isso aqui não é pro meu ego, não, tá? Porque se eu não tenho isso, não, tá? Mas eu quero que você coloque no chat se você confia em mim. Se você tem segurança que se eu te ensinar uma coisa, você vai me seguir. Você confia em mim? É sério, gente, estou falando uma pergunta séria aqui. Você confia em mim? Você tem segurança naquilo que eu te ensino? Você acha que eu posso te ajudar? Você acha que esta mão que pode estender para você pode ser a minha? Você deixa que seja a minha mão para te estender? Você deixa? Eu posso estender a minha mão para você? Joia. Porque é isso que eu tenho feito. Dezenas de vídeos, centenas de postagens. Foi por isso que eu montei uma equipe. Foi por isso que hoje nós temos todo esse aparato que tem aqui. No meu quarto parece um estúdio, né? Tem um monte de coisa. Câmeras caras, computadores caros, né? Equipamento de iluminação, de som, de microfone, cursos, de coisas que vocês não fazem ideia, né? Só designs eu tenho, acho que 3 ou 4, nem sei quantos eu tenho, né? Tem um monte de gente trabalhando, se esforçando, né? Suando, empenhando, se empenhando para que eu continue esse apostolado com você. Às vezes, aparece um ou outro para me criticar. Aparece um ou outro para dizer, né, você está só querendo se amostrar, né? Como diz lá no Ceará, lá no Nordeste, só está se amostrando. Gente, a coisa que eu menos gosto é aparecer. Por incrível que pareça, eu vou te contar outro segredo aqui, eu não gosto de aparecer. Mas eu faço isso é por amor a Deus. Eu vou continuar fazendo, porque você está dando este sim. Posso te fazer uma outra pergunta para a gente terminar a live? Você gostaria? Veja bem, você disse que eu te ajudei nesses 3 dias. E nesses anos que eu tenho trabalhado, nessas centenas de vídeos que eu tenho trabalhado, que eu tenho te dado, esse conteúdo que eu tenho feito, eu tenho te ajudado. Mas eu quero te fazer um convite. Você acha que eu posso ser esta segurança para você, esta mão firme e segura, que pode te levar a ter uma consciência sadia? Você quer dar um passo a mais comigo? Tudo isso que eu estou fazendo eu não vou deixar de fazer, eu vou continuar fazendo. Mas eu quero saber se você quer dar um passo a mais comigo. Você quer dar um passo a mais? Você gostaria que em vez de ser 3 aulas, fossem 70 aulas? Que tal se, em vez de 3 aulas, eu desse 70 aulas para você? Muito bem. Gente, eu tenho sim um passo a mais que você pode dar. Sim, com muito esforço, com muito sacrifício, com muita despesa, eu elaborei um curso completo para que você pudesse ter
uma consciência sadia. Inclusive, eu estou chamando esse curso de Escola da Consciência. E eu poderia falar aqui mil coisas sobre como o curso é bom, como ajudou pessoas, pessoas que investiram, que deram esse sim. Mas eu não vou falar, não. Eu vou pedir que essas pessoas falem. Vou chamar aqui só uma pessoa, tá? A gente tem dezenas de, né, muitos testemunhos, mas eu vou chamar aqui só uma pessoa, vou pedir aqui para a minha equipe colocar, uma pessoa para falar para você o que foi para ela dar este passo e esse passo a mais e confiar em mim. Vamos escutar. Meu nome é Nádia, Padre Leonardo. Eu tô gravando esse vídeo, primeiramente para agradecer por todos os vídeos que o senhor disponibiliza lá no YouTube, né, de forma gratuita, para que a gente consiga ter acesso, né, à doutrina católica. Eu queria compartilhar um pouquinho, de forma rápida, como isso mudou a minha vida, né. Na verdade, eu nem sabia o que era escrúpulos. Foi através dos seus vídeos que me deu essa curiosidade e, na verdade, esperança, né, porque eu sabia que tinha algo de errado comigo em relação ao que eu sentia. Então, eu vi o seu curso, né, o senhor divulgando o seu curso, eu quis aderir. Eu sei que as pessoas às vezes falam assim, mas o curso é pago, eu não tenho condição de fazer. Então, assim, eu fiz um propósito de economizar em algumas coisas, obviamente, para fazer esse curso, para entender, na verdade, o que era, né? Porque eu vi nele uma esperança de refrigério, essa é a palavra. E ajudou muito, assim, a sensação que eu tenho é como se eu tivesse tirado uma mochila, um peso das minhas costas e entendido o quanto Deus é misericordioso, né? E após esse curso que eu fiz, realmente minha vida mudou em muitos aspectos, pessoal, profissional, humano. Então, assim, eu tô mandando esse testemunho para que outras pessoas que assistam pensem com carinho, faz um esforço, porque realmente vale muito a pena. Eu falo que existem remédios, né, pro físico e existem remédios para a alma, né? E o curso Consciência Sadia, para mim, foi um remédio para a alma. Então, eu quero agradecer aqui imensamente pelo senhor, pela paciência, pela forma didática e objetiva que o senhor tem, e a paciência que o senhor tem também, né, de ministrar os conteúdos. E eu sou muito grata a Deus, em primeiro lugar, e ao Senhor, né, que é instrumento aí na vida de tantas pessoas. Muito obrigado, Padre Leonardo. E aí, vocês gostaram? Coloca aqui no chat para mim se você gostou desse testemunho. Gente, é o seguinte, é muito necessário, é muito importante que você tome uma decisão por você mesmo, que você se comprometa. Por isso que eu elaborei um curso. Por isso que eu elaborei um curso pago. Por isso que eu elaborei um curso que pudesse dar a você a chance de dar este passo a mais. Claro, se você não quiser, você vai ter a mim, nas dicas que eu dou, nas dezenas, centenas de postagens, de vídeos, que fizeram bem a tantas pessoas. E como essa jornada, que foi muito importante. Então, você confia que eu posso lhe ajudar? Você confia que eu possa ser esta mão firme a te guiar? Se você confia, eu quero pedir agora, com muita humildade para você, faça um esforço. O que eu vou pedir a você agora é um sacrifício. Porque a gente não conquista nada sem sacrifício. Então é muito importante que você entenda isso. E aí, gente, eu fui muito sincero com você durante toda essa live. Muitas pessoas me atacam. Muitas pessoas não. Algumas poucas pessoas, a verdade é essa, não vou mentir, né? Algumas pouquíssimas pessoas me atacam. Mas o ano passado, principalmente, né? Teve um famosinho aí da internet, metido a sabichão, enfim, Deus o abençoe, não quero citar nome, nem dizer quem foi, mas que me agrediu, me chamou de tudo quanto é nome, porque eu estava vendendo um curso. Detalhe, eu sou padre, eu tenho autoridade para falar. Se eu estivesse dando aula numa faculdade, claro que eu seria pago. Se eu tivesse escrito esse livro aqui, claro que eu seria pago. Mas a mesma pessoa que me atacou, faz cursos e vende. Que coisa engraçada, né? Então, uma pessoa famosa, foi muito chato, deu milhares de comentários maldosos, choveu de gente lá falando mal de mim. Choveu, mas gente que me xingava, que me chamava de tudo quanto era nome. Sabe o que foi que eu respondi para essa pessoa? Nada. Entrego nas mãos de Deus, que Deus toque o coração dele, toque o coração daquelas outras pessoas que ficaram me julgando, me condenando. Mas sabe por que eu me importo mesmo? Eu me importo mesmo é com você que está aqui.
Você que está aqui, que pode entrar no meu curso ou pode não entrar, mas que vai continuar me seguindo, que vai continuar gostando de mim, que vai continuar usufruindo do meu conteúdo gratuito, que já há quase 5 anos eu dou para você. Se você quiser, se você confia em mim, se você confia nesses testemunhos que eu tenho colocado aqui para você, eu peço que você dê este passo. E agora eu te pergunto a última pergunta para a gente terminar mesmo. Quanto é que você acha? Qual é o valor que seria para você ter um conteúdo que pudesse dissipar as trevas, as neblinas da sua mente e que pudesse te levar a uma consciência sadia? Qual é o valor disso para você? É alto? É importante? Ou é pouco? É um valor grande ou um valor pequeno? Entenda que eu estou falando de importância. Então, isso que eu quero que você coloque no seu coração. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você assuma na sua vida. Eu tenho que dar valor, tem que custar para mim aquilo que muito vale. Aquilo que me custa, ali eu dou importância. Então, o que eu peço para você hoje é dar este passo importante para você, se é importante para você. Se você acha que 70 aulas talvez faça um benefício maior do que 3. Não tem preço, não tem preço. Não tem preço. Impagável. Vale muito. Não tem preço. Exatamente. Obrigado pelo feedback de vocês. O que é que tem no nosso curso Consciência, nossa Escola da Consciência, né? Que a gente chamava antes de Consciência Sadia, curso Consciência Sadia, agora eu estou chamando de Escola da Consciência. A gente mudou o nome porque eu achei mais adequado, né? Então, se puder colocar grande aqui. Nós temos 5 módulos, vou falar rapidinho. O que é que vai me ajudar? Né? O que é que isso vai fazer na minha vida? Primeiro eu vou explicar, deixa só os módulos, assim, pode ser aí. Eu vou explicar o que é a consciência. O que é a consciência dos santos, o que é a consciência delicada, os outros tipos de consciência, como é que se comporta um santo, né? Qual é o malefício da consciência escrupulosa? Qual é o malefício da consciência relaxada? Os outros tipos de consciência que você não conhece, por exemplo, a consciência reta, a consciência cauterizada, a consciência errônea, vários outros tipos de consciência que você não conhece. Eu vou lhe explicar o que te leva a ter uma consciência doente, a ter esses problemas de consciência, os problemas psicológicos, os problemas de temperamento, os traumas, os problemas biológicos também. Né? O que é que te leva a ter os problemas de consciência? Quais são as raízes, né, dos escrúpulos na nossa vida? E depois eu vou dissolver, eu vou desatar os nós que afligem a nossa consciência quando ela tem escrúpulo, por exemplo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, os escrúpulos na oração, eu vou explicar como é a correção fraterna. Bom, é tanta aula aqui que eu nem sei, como eu falei, são 70 aulas, né? Os escrúpulos de consciência retroativa, os escrúpulos no pensamento, enfim, os escrúpulos de pecados imperdoáveis, escrúpulos de excomunhão, são muitos, inúmeros, né? Então eu vou explicando de um por um. Depois a gente vai ter exercícios práticos. A gente ontem fez um exercício prático, né? Mas eu vou lhe mostrar como é que na prática, como colocar em prática. Então eu vou lhe explicar mais detalhadamente, né, em várias aulas, o que é o pecado mortal, o que é o pecado venial, o que são as imperfeições, as várias maneiras de você identificar o pecado mortal e venial, não só aquelas 3 que eu falei aqui, mas as outras maneiras de identificar o pecado mortal e venial. Né? Qual é a diferença entre pecado mortal e imperfeição? O que significa ter uma consciência delicada, que é a consciência dos santos? Qual a diferença entre o escrúpulo, quem tem escrúpulo, e consciência delicada? Como é que eu sei diferenciar se eu estou sendo santo ou se eu estou sendo escrupuloso? Né? Depois nós vamos falar no outro módulo, né? Então, já terminando, e como eu faço uma confissão, como eu faço exame de consciência, como eu devo confessar sem medo, né? Como é que eu devo me comportar na confissão para tirar esse medo de esquecer, esse medo de não dizer direito, esse medo de falhar, entendeu? Então, gente, é o seguinte, não sei se você participou daquela semana que a gente fez em janeiro, né? Semana sem escrúpulo.
e que eu falei, né, quem participou daquela semana, eu falei que a gente tinha esse curso, algumas pessoas deram sim, deram o seu passo e hoje já estão tranquilas, né? E eu falei, gente, olha, eu não sei quando é que vai ter outra, né? E certamente nós vamos fazer esta promoção pela última vez. A gente estava numa promoção, né? De fato, aquela promoção acabou. E nós definimos, né, eu e minha equipe, né, vendo o que seria justo, porque nós precisamos ser justos diante de todo o valor que é o curso, de tudo que envolve isso. Nós vimos que era justo que o curso valesse 997, dividido até em 12 vezes. Se você pensar, uma sessão de terapia custa R$ 150 por semana. Então, 997 por um ano, realmente não é algo injusto, não é algo demasiado. Não queria que fosse algo que fosse além das possibilidades da maioria das pessoas, né? Eu já fiz cursos muito caros, já fiz cursos de R$ 6.000, eu pessoalmente, né? Curso de formação para você, né? Como eu falei, só para você ter uma ideia, né? Aqueles presentes que eu estou te dando, né? Estou pagando eles em euro, né? Então, eu contratei uma design da Europa para fazer aquilo ali para você, mas enfim, isso não vem ao caso. Estou dizendo que não fosse algo muito pesado, que a maioria das pessoas não pudesse, então é o que a gente chama um valor de adulto, né? Um valor que dividido seria possível para a grande maioria das pessoas, mas que ao mesmo tempo desse o sentido de compromisso. Mas aí, mesmo assim, eu queria dar um prêmio. Você não vai pagar 997 dividido em 12 vezes. Você vai pagar 697, que na verdade vai dar R$ 67 em 12 vezes. R$ 67, eu não sei quanto é o preço de 2 pizzas, mas eu acho que 2 pizzas por mês, nem sei se 2 pizzas, né? Eu já morei em Belo Horizonte, quando comprava uma pizza gigante, dava por aí, uma só, tá? Bom, não é pesado demais. De forma alguma é pesado demais. Então, são apenas R$ 67 em 12 vezes. Se você quiser pagar à vista, vai sair por R$ 697 para você ter todo esse tesouro. Gostaram? Ficaram assustados, achando que ia ser caro demais? Isso está dentro da sua possibilidade? Se está dentro da sua possibilidade, né? Se você pode fazer um esforço, se você quer dar este passo, se você confia em mim, se você acha que isso é valioso para você, não deixe para amanhã. Para agora, eu vou dar essa